disso. Você está ouvindo o Controle 3. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Quem é de noite? Atenção. Vamos! Eita, nós! Mais um dia, mais uma noite, mais uma tarde aí, dependendo de qualquer momento aí que vocês já estão ouvindo. Quase que fiz a frase de despedida do Wesley aí. Mas é isso aqui. Tamo aí, mais um programa, mais uma semana. Nunca falhamos, nunca falharemos. Nunca falharemos é uma palavra muito forte, né? Coisas podem acontecer. Mas até agora estamos indo bem. Estamos muito tranquilo. Meu querido Francesco, maior consumidor de coxinha de frango do Oeste Paulista. Como é que você tá? Rapaz, aqui em Panoramas, coxinhas, tudo certinho, comendo. Coxinha de frango, mano. Beleza. Acho que faz uns 3 anos que eu não como coxinha. Meu amigo. Mas é isso aí, cara. Jogando aqui, fazendo os joguinhos do podcast. Saúde tá boa, ninguém tá morrendo, tá tudo certo. Só nosso trampo aí. Eu fiz o concurso, cara, do Banco do Brasil. Foi uma viagem do caralho, né? Valeu. Foi uma viagem do caralho, mano. Fui num dia, voltei fui no sábado e voltei no domingo, tá ligado? Foi uma correria da porra, mas foi isso. Caralho, lá pra puta que pariu fazer a prova. Mas vai passar porque Deus está do seu lado, meu amigo. Amém, amém. Às vezes não, mas pode acontecer, né? O importante é a gente tá na torcida. Banco do Brasil aí, se você não passar, o Banco do Brasil vai estar perdendo um homem de extrema capacidade aí no... Rapaz, eu tinha esse que mas passa um cartão com uma beleza, hein? O homem é bom, isso aí. Bom, mas é isso aí. Senhor Wesley, o senhor está bem, meu querido homem nipo brasileiro de Araçatuba? Eu tô bem, depois dessa chuvaiada que teve. Não fui trabalhar. Bom, trabalhei não meio período, mas metade da tarde na sexta-feira, que a gente ficou sem luz, explodiu tudo o transformador. Vou voltar a luz só no sábado, 11 horas da manhã. Mas tamo aí, agora tá tudo certo. Exatamente, rapaz, aqui. Cheguei, né? Deu uma hora de areia, bicho, bagulho louco. É louco. 1h da tarde, saí aqui pela porta, meu amigo. Parecia que tá Mad Max, saca? O céu vermelho, poeira pra tudo quanto é lado, terra, o caralho, né? Coisa balangando. E rapaz, a cidade aqui do lado, os Aldugos, teve 30 dias aí de calamidade pública, mano. Voou, foi tudo aqui, o bagulho foi louco, cara. Então Caiu árvore pra caramba. Isso é louco. E eu fiquei pensando, puta merda, não vai dar pra fazer podcast. E a gente tá com o programa em cima. Eu falei, vixe, Maria, agora o que vai acontecer? Mas tá aí, tamo aí, tem energia, tem internet. Então a gente vai conseguir entregar este material pra todo mundo aí. Foi legal aí em Panorama a chuva de... legal. Foi da hora? Foi da hora, mano. O céu tudo vermelho, eu tava no trampo, né? Aí todo mundo preocupado lá no trampo. Caramba, a gente vai morrer. Eu falei, será que vai acabar o expediente? Preocupado se vai morrer no serviço ou não. Será que eu vou embora agora? Posso ir? Não, mas não tinha como ir embora. Não tinha como ir embora porque não tava pra ver nada, cara. Um poeireiro da porra, velho. Nossa, deu dó da mulher que limpa as coisas lá, cara, que sujou tudo, velho. Mas entrou terra até no cu do elefante, velho. Foi foda o bagulho.
Pô, Mas vocês têm aqui- que ajudar a mulher que limpa, né, mano? Pelo amor de Deus, Ah, não é. vai deixar. A gente ajudou. Não, na verdade, cada um limpou. Não, Você falou não. É verdade, a gente ajudou limpando as nossas mesas. A gente limpou as nossas mesas, pelo menos. mínimo, né? Bando de filha da puta. Olha os caras, mano. Não pode isso aí. Olha. Que maldade, mano. Meu Deus. Então, mas aí, aqui em Panorama, cara, não deu nada não, mano. Caiu umas árvores aí, mas internet tinindo, bonitinho. Aí, foda-se. Morreu 100, mas a internet não parou É o um mais minuto. importante, cara. Aqui foi feio. Aqui o bagulho foi louco. Que caiu, desterrou, uma putaria. Mas aqui onde eu tô morando tá bom, então. Isso aí acontece, meu irmão. Resto se foda. Olha, eu não penso assim, não, gente. Eu tô brincando. Não penso essas coisas aí, não. Mas, Vamos zoar! Eita! É isso aí que eu gosto. Tá bom. Vamos voltar aqui. Senhor Wesley, de que jogo nós vamos falar hoje? Ai, meu Deus. Bom, a gente vai falar sobre um jogo indie, talvez, quem sabe, considerado um dos pais do indie moderno, né? É um game de plataforma que foi bem inovador na sua época. A gente vai falar sobre Braid. Morri. O gordo, cara, deram a arma na mão do macaco, mano. O gordo ali agora. Não aguenta agora, que o podcast daqui pra frente vai ser só isso, ó. Eles deram uma katana na mão do orangotango, meu amigo. Agora isso aqui vai virar uma tristeza. Isso aqui. Ai, olha, essa tecnologia é bacana, né? Braid, jogaço aí, indie, que é um dos pilares da parada aí do que começou, né, cara? É que eu ia falar assim, Braid até uns começou. Não, teve um ou dois aí antes, que provavelmente a gente vai falar nos próximos episódios aí, mas Braid foi um dos que realmente fez parte do grande boom aí do esquema. Como o senhor Francesco vai falar a história, senhor Wesley, você está aí aberto a Wikipédia bonita. Sempre. Então manda pra nós. Vamos lá, ele foi desenvolvida pela Number Name, publicada pela própria, foi programado, feito praticamente por uma pessoa só, Jonathan Brown. Ele foi lançado para a plataforma pro Xbox 360 primeiro, dia 6 de agosto de 2008, depois veio pro computador, dia 10 de abril de 2009. Para PlayStation 3, ele veio dia 12 de novembro,
pra América e depois pra onde? Pro mundo inteiro, dia 17 de dezembro de 2009. Ele tem uma versão pro Linux também, lançada em 2010. Ele é um game de quebra-cabeça e plataforma, single player, com uma história bem enigmática, muito vai e volta, e é isso aí. Isso. Tá entregue tudo o que você precisa saber sobre o jogo Braid. Senhor Francesco, eu vou parar com essa putaria aqui que eu fico apertando o botão e aparecendo música. É que eu tô no começo ainda, vocês têm que entender que esse é um negócio novo pra mim. Então a gente acaba exagerando. Mas, senhor Francesco, por favor, a história do jogo Braid. É que nem quando você descobre que o pinto dá pra bater punheta. Então, a história do jogo, eu sei. Depois os caras não querem que eu bote no. Eu tenho certeza que o gordo pegou o mouse pra apertar e ele pensou, não vou apertar. Depois eu não vou. Então, cara, o jogo, ele tem uma história bem simples superficialmente, né? Que é salvar a princesa, mas dentro dessa questão existe uma narrativa diferente, né? Porque você tem uma história contada. Mas você vê até que onde o Braid, o Tim, né, que é o personagem principal, começa, ele parece uma Londres, assim, um lugar bem... parece bastante a Europa, e ele entra dentro de uma sala de um quarto, né, uma casa, e nessa casa tem várias portas. E essas portas são os mundos, né, e dentro dos mundos tem as nuvens e tal. Mas, basicamente, eu vou... como é bem simples assim, a narrativa, superficialmente, né? É salvar a princesa, a busca a salvar a princesa. Eu vou narrar o começo dos primeiros livros do segundo mundo, que o jogo começa no segundo mundo. Então, ele tem uma questão enigmática que eu quero explicar depois no final aí, sobre o que eu achei sobre o jogo. Tim anda à procura da princesa para a salvar. Ela foi raptada por um monstro horrível e malvado. Isso aconteceu porque Tim cometeu um erro. Não apenas um, ele cometeu vários. Em todos esses anos, as memórias de sua relação desaparecem e estão totalmente alteradas. Mas uma imagem ficou marcada. A princesa virando as costas bruscamente e a trança a balançar de contentamento. Ele sabe que ela tentou perdoar, mas quem consegue esquecer uma mentira, uma traição? As relações mudam irreversivelmente com um erro assim. Ainda mais que nós tenhamos aprendido com os nossos erros e não o voltemos a repetir. Os olhos da princesa estreitaram-se e ficaram mais distantes. O nosso mundo, com as suas regras de casualidade, nos treinou para termos um pouco perdão. Se perdoarmos depressa, podemos nos magoar muito. Mas se aprendemos com os nossos erros e nos tornamos melhores por isso, não deveríamos ser recompensados por essa aprendizagem ao invés de sermos castigados pelo erro? E se o nosso mundo funcionasse de outro modo? Suponhamos que poderíamos dizer que não queria dizer o que eu te disse. E ela responderia, tudo bem, eu entendo. E que não fosse embora. A vida iria continuar como se nunca tivéssemos dito nada. Poderíamos eliminar os danos, mas mesmo assim aprender com sua experiência? Então aí com esse exemplo você vê que é mais ou menos ele tentando relembrar a relação dele de acordo com o que vai acontecendo na história, tanto que você vai pegando quebra-cabeças, né, como se fosse lembranças de uma coisa que aconteceu e ele está tentando montar, né, para tentar a sua encontro novamente com a princesa. Então esse é o plot do jogo, né? E o jogo inteiro você vai estar indo atrás da princesa. Tá aí, entregue a história, o conceito aí de Braid, e fazendo parte desse conceito, uma das coisas que é realmente importante, que normalmente a gente vê em jogo indie, às vezes em alguns momentos tenta se desviar isso, mas o Braid dá um toque tão especial que é o gráfico. Senhor Wesley, o gráfico do jogo Braid. Sim, o gráfico. Bom, ele é um gráfico bem colorido, bem aquarelado, né? Bem artístico. Foi bem inspirado em jogos como Super Mario, né? Sonic, enfim, esses jogos clássicos de plataforma. Ele não tem muita variedade assim de inimigos, mas isso também é o mínimo que você vai reparar, né, no final no jogo, porque ele atrai muito mais pelo quebra-cabeça e ele é muito bem desenvolvido nessa parte. Parte de sprites, essas coisas, ele é bem
repetitivo, eu vou dizer. Não vou dizer que é pouco. Mas ele é bem simples nesse sentido, mas a parte do gráfico dele, ele é muito, muito bem desenvolvido. É muito bonito o gráfico dele. Eu tô vendo agora que acho que teve já um lançamento de uma edição especial de aniversário, que parece que eles deram uma, não melhorada, mas deram uma modificada em alguns gráficos, né? Mas deixaram praticamente a mesma coisa, só realçaram algumas telas, modificaram algum o fundo e tal, mas é o mesmo jogo, é a mesma coisa, o mesmo gráfico, é bem interessante, porque isso mostra também que como o jogo foi bem feito. É bonito de você jogar. Você vê que é um jogo feito ali à mão. Que nem eu disse, não tem muita variedade de cenários, tem até. Mas você vê que não é aquela riqueza e tudo, tanto que você vê que ele não tem muitas, entre aspas, mundos, fases, entendeu? Então você vê que repete bastante sprite, mas isso não tira o mérito do gráfico do jogo, que é muito bom. Exatamente. Mas algumas partes eu até falaria que faz parte da ideia conceitual, porque ele tem tanto detalhe, principalmente no que a gente chama de borda, se você vê que quando ele estava programando, quando ele estava fazendo o jogo, cara, é difícil explicar. Onde você coloca aquela pequena parte da física, onde normalmente ninguém pensa muito, assim, em que o sapato tem que estar um pouco abaixo do nível da plantação, da folhagem, essas coisas que normalmente você não vê nem em AAA de antigamente, saca? E essas coisinhas assim, por mais besta que pareça, sempre me faz ver o jogo muito melhor, com muito melhores olhos. Para ele. Só pra completar isso que você falou, ele brinca muito com essa parte que nem você falou, né? Tanto que, tem aquela parte, não é dando spoiler, mas já dando um spoiler, que você tem que usar uma coisa assim no cenário que eu nunca achei que fosse pra usar aquilo, sabe? Pra você conseguir fazer um quebra-cabeça. Que parece que é uma coisa que, sabe, não é utilizada para aquilo, entendeu? E ele utiliza isso para o puzzle, entendeu? E ele faz isso muito. Coisas, por exemplo, alguns inimigos, vocês vão perceber muito isso, quem já jogou e quem vai jogar, que são coisas muito milimétricas e é coisa que você não ia acabar pensando que aquele negócio que tá no ambiente para você interagir ali. Então ele ele brinca muito com isso. Exatamente. E uma coisa que é muito utilizável no jogo, e clássico, né? Senhor Francesco, a música de Braid, que tem todo esse tom de música clássica, né? Exatamente, ele utiliza instrumentos de música clássica, né? E é uma música bem, tipo, violino do começo. E começa, tipo, a música, ela caminha também com o andar da história, porque cada mundo, ele conta um episódio da relação dele, né? Então a primeira música, tipo, com violino, é bem bonita e como um começo de relação, né? Aí ele começa a criar as coisas e começa também a modificar a música, né? A música acompanha o jogo, isso que eu quero dizer. É uma música muito bacana, bem composta. Eu não me senti nenhuma vez eu me senti enjoado de escutar. Porém, a música, de propósito, quando você volta no tempo, vamos falar nessa mecânica, a música também volta. Então, ela te dá um senso de urgência, aquilo está acontecendo naquele momento, então você volta, a música também volta, então é interessante, e não se torna uma coisa enjoativa, pelo menos na minha gameplay não tornou. Os barulhos, cara, são interessantes, cara, vamos ver, você tem uns barulhos mais ou menos meio caracterizados, tipo quando você pula em cima do Goomba, né, que é tipo um bichinho lá que tem lá no jogo. Ele faz um barulho tipo põe, sabe? Como se fosse um desenho animado, alguma coisa assim. E também tem tipo um coelho que emite um som de gato, não sei porquê. Isso, sei lá, viagem, tá ligado? Mas os sons do jogo eles são muito bons e, cara, assim, não são enjoativos, cara.
São bem feitos, né? E todos com instrumentos, né? Não os efeitos sonoros, né? O gato, não sei se ele pegou o gato dele lá e... Oh, miau, pode ser. Como é que é o gato? Miau. Tá certo. Ai, que beleza. Tem gato aí no som? Miau. Deixa eu ver o que eu consigo achar mais perto do gato aqui. É o que eu pude fazer. Tá certo, tá aí o gato do Chesco. Senhor Wesley, os controles do jogo. Eu não sei jogar Braid, esses negócios aí. Como é que é? Jogo de índio? É índio que fala? Como é que joga isso aí? Bom, vamos lá. Eu vou falar bem o que faz, que eu não lembro exatamente qual é os botões, então perdoai-me. Bom, é basicamente um jogo de plataforma, não tenho o que falar. Você anda com os direcionais, você consegue pular, subir escadas, plataformas e tudo. E você tem também o botão de voltar no tempo, né? Que vai ser explicado depois na gameplay. Você também consegue avançar o tempo. Eu fui aprender isso na última tela, não me pergunta por quê. Você consegue, então, acelerar o tempo, desacelerar o tempo, meio que pausar o jogo também ali, nesse sentido. Pausar o jogo também, né? Com Start. E, cara, o que eu lembro é basicamente isso, os controles. Não tem segredo. Mas o avançar do tempo, ele só ocorre se você voltar, né? Porque você não consegue... Sim. É meio que uma fita cassete, vamos dizer, o jogo. Exato. Conforme você vai, ele vai avançando naquela linha do tempo e você consegue controlar essa linha do tempo. Você volta e depois você avança até o ponto que você parou, entendeu? Então louco. É meio louco. E fora as outras mecânicas que você vai explicar depois, que é muito... porque você fica perdido, cara. Você volta e vai no tempo tantas vezes. Eu nem usava muito esse negócio de ir pra frente, né? De avançar o tempo, porque que nem eu falei, eu fui ver na última tela. Sem querer, eu apertei o botão e ele avançou. Eu falei, ué. Quando você aperta com o LR. O L ele volta a mais, aí você pode aumentar a velocidade de voltar, né? 8 vezes exatamente. Ou mais 8. Então ele meio que não é tipo voltar no tempo, é tipo que nem uma fita cassete mesmo. Você consegue avançar, parar em tal trecho e dali modificar, né? Continuar e tudo, ou voltar. Então ele, cara, é foda. É bem legal. Tá aí, controles dados, controles entregues. Deixa eu fazer as minhas marcações aqui, que eu sempre sou um cara centrado, não sou um cara organizado. E falando de organização, eu entrego para o senhor Francisco a gameplay do jogo Braid. Fala tudo aí que você quiser e foda-se. Falar em organização, eu? Tudo bem. Pode ter que elogiar as pessoas. Mesmo que seja falso. Então. Sou falso. Então, vamos lá. A jogabilidade do Braid, como o Wesley começou ali a falar, né? Ele é um jogo 2D plataforma e ele tem esses elementos de voltar no tempo. Esses elementos, eles são introduzidos de pouco a pouco dentro do jogo. Então, na primeira fase, você vai ver um jogo de plataforma normal, onde você usa apenas a mecânica de voltar no tempo, como se fosse esse emulador novo. Quando você morre, você volta no tempo para falar, opa, vou voltar, né? Porque eu acabei de morrer ali, o jogo parou, me deu outra vida, então eu vou voltar. Aí é como se fosse um recurso de ajuda, aí, vamos dizer assim. Você não precisa necessariamente deles para conseguir pegar as peças. E quando o jogo vai progredindo, aí dentro do jogo você tem um puzzle, né? Que o jogo, ele utiliza essa questão de voltar no tempo com muita maestria, cara. Porque aí na segunda fase, você já tem uma questão de tipo... você tem uma sombra... Eu acredito que na terceira, na verdade, você tem uma sombra... Eu não vou numerar porque também eu acho que faz parte aí. Tem uma delas que você tem uma sombra, que essa sombra, ela faz o que você fez. Como eu vou explicar como que funciona. Tipo, você anda com o personagem e aperta uma alavanca. Quando você volta no tempo, essa alavanca, ela vai ser voltada ao local, né? Onde ela estava no início, quando você entrou na fase. E quando você solta, vai uma sombra para apertar essa alavanca. Então, utiliza como um mecanismo de puzzle dentro do jogo. Minto, essa aí é a quarta. A terceira é tipo... Existem itens dentro da fase que não sofrem o efeito de revoltar no tempo. São itens que brilham. Aí tem uma outra lá que se você vai para frente, o tempo vai para frente. Você vai para direita, o tempo vai para frente. E você vai para esquerda, o tempo volta.
Então, o jogo ele trabalha dentro desses puzzles e dentro desses quebra-cabeças. Falando em quebra-cabeças, o jogo, ele é um... Você pode escolher os mundos não linear, não precisa ser linear, de forma linear. Você pode escolher o mundo. E você escolhendo, você dentro deles tem que pegar os quebra-cabeças. Esses quebra-cabeças são essenciais. Tanto para você conseguir pegar todas as peças, porque é genial. Porque dentro do jogo, dentro da fase de alguma delas, você consegue montar o quebra-cabeça com as peças que você pega. Então, tem algumas fases que você utiliza, na verdade uma só. Você utiliza esse recurso, um desenho do quadro, para utilizar como plataforma. Então, são coisas minimalistas dentro do jogo que faz a diferença. Então, você pegando todos os quebra-cabeças, você consegue ir avançando no jogo. Tem uns inimigos, você pula em cima para matá-los e tal, e normalmente o foco do jogo não é passar de fase, e sim resolver os quebra-cabeças. O foco do jogo é resolver o quebra-cabeça. Tanto que se você só quiser passar de fase, você vai embora. O jogo não te impede muito de você avançar, sabe? Mas a questão você tem que pegar os quebra-cabeças. Então, ele é um jogo de puzzle true mesmo, bem verdadeiro. Ele envolve um pouquinho de plataforma, mas é mais a questão de pensamento que envolve, né? Falando dessas mecânicas, ele vai ter a questão dos quebra-cabeças, vai ter os secretos também, que são as estrelas, né? Você tem que pegar as estrelas para conseguir ver o final secreto, são 2 finais. E tem a questão dos livros. Eu acho que da gameplay, eu acho que eu já falei bastante, né? Tem questão dos inimigos, você utilizando... lembro. O outro recurso que tem no jogo também é um anel que você deixa tudo devagar no tempo, em volta dele. Então aí você utiliza como outro elemento de quebra-cabeça do jogo. Então é um jogo indie puro de quebra-cabeças e com uma narrativa muito interessante que eu vou começar a explorar ela agora, tá? Dentro dessa história, você vai evoluindo ela. Spoilers, tá? Pra quem não quiser escutar. Porque o jogo, ele não tem uma história fixa. Ele tem uma história e ele joga por cima, sabe? É uma história de você salvar a princesa. E lá na frente você vê que não é bem isso. Quem é o monstro é o próprio Tim. Mas eu vou explicando. Essa é a história por cima, né? Porque chega lá no final, a princesa tá lá e tal. Ela começa a pedir socorro. Tal, e você chega até no quarto dela lá no final da fase e tudo vai pegando fogo. Quando você chega lá no final da fase, o jogo te obriga a voltar no tempo. Voltando no tempo, e quem tá correndo de você é a princesa. É interessante essa narrativa, que a primeira vez que eu vi, falei, nossa, cara, eu nunca tinha pensado. O próprio jogador é o vilão da história, né? E ele que, com a sua possessividade e questão daquele amor cego por ela, pela princesa, fez com que o relacionamento dele se tornasse uma coisa muito tóxica. E então ela abandonou ele e quis fugir dele, e ele quis correr atrás. Toda essa questão desse relembrando, montando os quebra-cabeças também reflete como ele tentando se reerguer, né? Tanto que essa separação para ele foi muito, muito drástica e tal, e ele tentando se convencer e entender o que aconteceu e viu que realmente quem foi o culpado foi ele. Mas no jogo, vamos explicar assim, não é bem... ele não entende isso, na verdade, porque você termina o jogo, você não consegue pegar a princesa vai embora com outro cara, você entra numa porta e vê vários livros. Um dos livros começa a falar de macacos com um pedaço de ferro no cérebro, e começa a falar do Tim ter entrado num bunker, falando de guerra, umas coisas que não tem nada a ver com a história. Mas para entrar mais ou menos dentro, para entender o jogo, eu fiz mais ou menos isso com Hotline Miami. Eu vi um vídeo tentando falar sobre a história do jogo real. Porque tem algumas escritas nos livros que é muito interessante a gente falar. Esse canal é o Game Philosophy with Just Nuke It. É um canal do YouTube, eu vou comentar aqui porque eu peguei bastante da ideia dele para tentar desenvolver a minha, né? E tem um livro lá que tem uma citação. A primeira citação é That Moment Hung Eternity. Aquele momento que demorou uma eternidade. É uma citação do New York Times em 1945, artigo escrito por William L. Lawrence depois que ele testemunhou a Trinity nuclear, a primeira experiência de teste nuclear. Aí você fala, caralho, mano, por que tem isso no livro do jogo, sabe? Não faz sentido.
Aí a segunda citação que tem lá é uma citação do Kenneth Bainbridge, que ele falou: agora somos todos filhas da puta. Era uma resposta a ele, ao J. Robert Oppenheimer, que é um dos físicos principais do Projeto Manhattan, também falando da Trinity, né? Aí quando você consegue pegar... Essa aqui é interessante. Eu falei, caralho, mano, que porra é essa? Esse maluco tá doidão, velho. Porque, tipo, você tá falando de bomba nuclear e tal. E quando você consegue pegar as estrelas, eu acho que são 6, tanto que lá no fundo, no começo do jogo, você vê elas. Você consegue encostar na princesa, porque quando você tá na última parte, você não encosta nela, porque ela fica intocável, porque tudo vai acontecendo e você não consegue encostar. Aí acontece de uma das alavancas lá ficar que não volta no tempo e você consegue encostar nela. E quando você encosta nela, cara, ela faz um barulho de bomba e ela explode, cara. E, caralho, mano, que porra é essa? O jogo então é sobre esse teste nuclear maluco que aconteceu aí, e o jogo é uma metáfora para isso. Aí as referências sobre a bomba nuclear estão em 1% do jogo. Então é meio... Cara, e o criador do jogo, o Jonathan Blow, diz que só uma referência e a história do jogo não é focada em apenas esse acontecimento. Então vamos tentar explorar então o que ele quis dizer com... Tipo, ele só colocou umas referências lá em cima. Ele falou com uma entrevista que o jogo significa algo bem definitivo para mim. Não é uma história linear, é um tipo de conceito não verbal. E esses elementos históricos contribuem muito bem para isso. E todas as escritas do jogo dão uma perspectiva muito a favor do Tim. Que foi raptada por um monstro horrível. Como que é? Horrível e malvado. Cara, o cara é tudo isso, sabe? Então, é isso, sabe? Ele dá uma ênfase ao protagonista do jogo. É como se o Tim estivesse contando aquela história, ao lado dele, ou alguém favorecendo ao Tim, entendeu? E nos livros finais, quando o Tim lê o livro, aparece uma perspectiva de um rapaz protetor, lá naqueles livros finais, né? E quando você esconde o Tim atrás de uma pedra ou tira ele de jogo, aparece uma perspectiva da moça dizendo que o rapaz era obsessivo e autoritário. Então você tem dois lados aí que estão conflitantes, né? De uma mesma história. Então o jogo mostra um rapaz convicto e obsessivo com a sua verdade, tentando resolver todos os quebra-cabeças do mundo, que passa utilizando o pensamento lógico e também quebrando as leis naturais do tempo. E mesmo assim, ele não consegue aquilo que ele quer, passando a ideia que não importa o que ele faça, não conseguirá chegar ao seu objetivo inicial. Então é como se fosse uma busca incessante a algo que ele quer compreender, ele quer buscar e nunca consegue. Tudo, mesmo quebrando as leis do tempo, ele não consegue, né? Então aí a gente chega no final do jogo, que eu acho que é um dos pontos mais importantes para a gente tentar pelo menos absorver um pouco o que o jogo quis dizer. Todas as pedras das portas que você passou criam um castelo e um texto aparece. Esse texto é da hora. Não posso dizer que eu entendi tudo isso. Possivelmente estou mais confuso agora do que nunca, mas entendo todos esses momentos que eu contemplei. Algo aconteceu no momento em que senti algo substancial em meus ossos, como pedras se conectando. Me ajoelho e estendo a mão em direção à pedra mais próxima. Passando a minha mão sobre ela, acho ela macia e está um pouco fria. Eu testo as pedras, peso e acho que posso levantá-las, encaixá-las juntas para a criação de uma construção muito grande, um castelo. Mas para construir um castelo de tamanho apropriado, vai precisar de muitas pedras. Mas o que eu tenho agora parece um começo aceitável. Então, eu vou ler aqui mais uma que eu escrevi sobre a ideia. O jogo passa uma ideia de uma metáfora sobre o pensamento humano diante da compreensão do mundo e universo que vivemos. Olha que viagem do caralho. Que desde partes filosóficas e científicas, aonde pode ter mais de um ponto de vista, que muitas vezes é obcecadamente buscado, montando quebra-cabeças para formar teorias concretas sobre o que é a vida, sobre questões de como funciona a nossa realidade, né? O que o jogo se refere como pedras, né? As teorias concretas, né? Como se fosse um cientista buscando as ideias. E que monta um castelo, que pode ser entendido como uma construção de uma nova ideia sobre a nossa realidade, né? Tipo, a gente é incessante, o ser humano é incessante com isso, cara.
Ele quer buscar, às vezes não importa a questão climáticas ou outras questões, animais utilizados, e foda-se, tá ligado? Mas o universo é algo tão grande e fora da compreensão humana que todo o processo passa a ser algo que faz ter mais dúvidas do que soluções. Então é mais ou menos, que eu entendi, que é tipo, é um jogo que você teoriza em cima, né? Mas como ele podia ser só tipo uma relação que não deu certo e o cara, sabe? Mas ele coloca esses pontinhos aí pra tentar trazer uma coisa maior, né? A nossa insignificância dentro do universo, né? Que são coisas gigantescas, tanto que ele fala do tamanho do castelo. É algo que me deixou com menos soluções, com mais dúvidas. Deram algumas soluções, mas mesmo assim, cara, é aceitável, sabe? Então eu acho que é sobre isso que o jogo quer dizer. Logicamente que é interpretativo, isso foi uma interpretação que eu meio que compreendi e concordei com o cara. E é isso, cara. A história do jogo é bem maluca, né? Tá aí, até engasguei. A história do jogo. Todo jogo onde você tem uma base, onde você não tem um final, onde você vai ter um CGI contando como terminou e uma grande história falando eles foram para casa, ele vai se colocar de alguma forma de um modo interpretativo. O que eu acho fantástico. Muito mais do que o Explain for Dummies. Tem que contar tudo o que aconteceu, saca? Porque todo mundo acha que a gente é idiota. Eu adoro quando o jogo deixa a revelia pra que cada um tenha o seu entendimento. Eu tenho um entendimento um pouco abaixo desse aí. Tem muita coisa aí, tem coisa demais nesse então é minha casa demais, cara. Tem um pouquinho de coisa aí que tá... É que nem os final de... Cara, chega um dia e começa a procurar joga, quem nunca jogou, o BioShock Infinite, e começa a procurar as teorias de final que o povo coloca na internet. Meu amigo, você vai achar cada coisa. Eu acho fantástico. A ideia também, tem toda uma ideia de como você entende esse negócio sobre a capacidade humana de errar e aprender. Todo aquele negócio de você entender. Bom, isso aí é coisa demais aí que a gente poderia levar a lugares nunca antes expostos. A gente tá muito filosófico nesses últimos jogos aí. Estamos todos filosofando. Limbo ficamos filosofando. Agora Braid vai, eu gosto assim. E tá vindo mais, viu? Tá vindo mais. Tá vindo mais. E segura que a gente gosta. Acho que até latiu. Olha aí, tá vendo? Que é só coisa boa. Bom, o negócio é o seguinte. Vocês querem as notas? Estamos prontos aí pra nos entregar? Depois de ou ter vocês falado querem tudo mais aquilo, mano, pelo amor de Deus. Eu acho que pode dar nota. Vocês não aguentam mais falar do seu jogo. Na hora que você tinha acabado de falar, eu ia fazer assim. Porra, meu. Olha lá. Aí eu falei, vai cortar o tesão. Eu falei, eu não vou mandar. Mano. Tinha que ter mandado, mas ia ser fantástico. Porra, meu. Mas tá bom, tá show de bola. Vamos às notas então. Todo mundo aí com a boca seca. É isso aí. Senhor Wesley, todas as suas características aí vistas sobre o jogo. Minha opinião, né? Também conhecido como sua opinião. Beleza. Eu nunca tinha jogado Braid. Eu joguei pra fazer o podcast, eu zerei ele. Consegui. Um jogo foda pra caralho. Essa jogada de você vai e volta, cada puzzle, cada coisa, o nível de progressão, que nem o Tisco falou que ele não tem ele não é linear, mas só que em cada mundo ele tem meio que a sua linearidade, entendeu? Você vai passando porta por porta, vamos dizer assim, e cada um dá uma progressão de dificuldade bem interessante, porque cada mundo é um tipo de puzzle, né, basicamente. Tipo de física, né? Tipo de física, tipo de puzzle mesmo. Esse da sombra, ou de você, pra direita você avança o tempo, pra esquerda você volta, de você parar, né, desacelerar o tempo, enfim, vários.
O gráfico dele, que nem eu falei, é belíssimo, é feito à mão, né? É aquarelado, lindo. Ele tem essa coisa de uma variedade pequena de inimigos, vamos pôr entre aspas, né? Mas isso é o de menos. Tipo, só tem 2, que acho que é o coelho e esse outro bichinho aí, que eu nem lembro o nome. E o meio que o chefe, né? Tem algumas fases, tem um chefe que também é o mesmo sprite, mesmo desenho, mesmo bicho. E também as batalhas com ele é interessante pra caramba, a mecânica que o cara conseguiu fazer. Mas isso é o de menos, porque o jogo é totalmente puzzle. Se não tivesse também esses inimigos, também caguei, tanto faz. Mas é legal porque todos esses inimigos têm um porquê de estar ali. Tem muitos puzzles que você utiliza esses inimigos também. Então ele é muito, muito, muito... Puta, é foda. Tipo, os puzzles é muito inteligente. E, cara, a música dele é aquela música tranquila, ambiente, né? Você tem essa pegada de vai, rebobina, e que nem eu falei, parece ser uma fita cassete, um filme mesmo, de você vai e volta. Então ele é muito, muito interessante. Ele é muito foda. E, cara, a primeira impressão foi, tipo, peguei pra jogar assim, descompromissado. Na hora que eu vi, eu tinha terminado o jogo, sabe? De tentativa, tipo, aquele jogo que me prende. Então eu acho isso muito foda. Ele pode ter uma história meio confusa, mas essa é a proposta dele e tudo. Cara, ele tem poucas fases. Tem bastante, mas tem poucas, eu achei, entendeu? Porque eu gostei tanto que eu queria jogar mais. Então eu acho que é isso. Mas ele não é um jogo muito comprido, e ele também não tem essa pegada de fator replay. Porque se você já conhece e você sabe o puzzle, provavelmente vai cortar pela metade o tanto de gameplay, sabe? Ele tem a sua dificuldade de você executar, isso que é bem maneiro. Ele tem uma física muito boa, mas só que se você pegar o jeito, o que você tem que fazer, ele acaba ficando fácil, entre aspas, entendeu? Porque a dificuldade é você descobrir o que você tem que fazer naquela porta, naquele trecho que você tá. Então, tipo, ele meio que o fator replay dele morre ali, por causa disso, entendeu? Mas o jogo é muito bom, é muito foda. Cara, eu acho que só por causa dessas 2 coisinhas, que é o fator replay, que, o jogo de puzzle eu não tenho o que falar, né? É meio limitado nesse sentido. E eu queria que ele tivesse um pouco mais de fase, eu vou dar um 9,5. Caralho, eu pensei que ele ia mandar um 7. Não, pô, é 9,5. Só ia dar 10, sinceramente. Ele é um jogo pra ser 10. Mas eu queria que tivesse um pouco mais de fase e esse fator replay também acaba morrendo. Porque eu sei que eu vou acabar não jogando ele de novo, outra vez, entendeu? Porque eu já zerei ele. Tá aí, já deu o veredito, já matou, falou, não quero mais. 9,5. 9,5. Senhor Wesley, jogo Braid. Senhor Francesco, tudo que você queira nos falar sobre o joguinho que você nos trouxe aí. Vamos lá, então. O jogo, cara, é um jogo bacana, você joga ali... Tipo, a jogabilidade dele é gostosa. Então você joga de começo ao fim tentando descobrir e tentar resolver os quebra-cabeça. E tem uns, caras, que você tem que... É uma questão de entender... Eu não sei se é só uma questão de entender o espaço e o tempo. Fazer um trocadilho aí. Mas, cara, mexe muito com o pensamento seu, cara, pra criar soluções, né? Que o jogo, ele é bem desafiador nesse aspecto. Então o jogo, ele tem uma jogabilidade gostosa. Você joga ele, o personagem joga bem. E você vai criando, passando dos puzzles. Eu falei, nossa, cara, é engenhoso, bem legal de entender. Tem umas partes ali que você fica travado mesmo, que o jogo, ele não te dá uma clareza, assim, de como resolver, né? Como tem que ser, eu acredito eu, né? Senão não ia ser um jogo de quebra-cabeça. E a parte da música também é interessante, muito boa, cara. Você não enjoa dela. E tudo. Tanto que a música, ela até altera a velocidade dela quando você tá perto do anel lá, que demora. Faz deixar o tempo mais lento. Você também tem os gráficos, que, cara, é meio que um gráfico aquarelado, né? Meio pintado, né? Tudo. E realmente ele sofre de algumas questões, né? Que nem os inimigos são bem repetitivos, né? São 2 tipos de inimigo, 3 se você encontrar a planta carnívora. As boss battle, cara, é uma só. Ela só trabalha em cima de um rewind aí. Você só fica voltando no tempo, aí você utilizando os artifícios dentro do jogo.
É o mesmo boss. Nesse quesito, ele dá um probleminha, assim, ele dá uma pecada. Porém, a gente tem que levar que é um cara só que fez, né? O jogo, basicamente. Mas, cara, o jogo, ele trabalha com essa questão dúbia, né? Essa questão de entender a história, cara. Quando a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu achei muito interessante esse plot twist final, cara, de você ser o vilão, sabe? Que na época não tinha muito disso. É bem interessante. Como você se amarra nessa questão, né? Tipo, não, vamos lá, vamos vestir a camisa, vamos ajudar o Tim a salvar a princesa. Chega no final, aí fudeu, né? Você tava participando de um negócio que não é muito legal, né? E, tipo, todo aquele texto te convencendo, ele tem uma vibe meio que BioShock, né, cara? Tipo, te tratando como, caralho, mano, você tá ajudando esse maluco aí, ó. Você chega no final, você fica refletindo, o cara era o filho da puta da história, sabe? Também, o cara foi muito protetor, né, vamos dizer assim, muito obsessivo também, né? O cara é humano, né? Mas, enfim, em questão de relações, né, as pessoas, elas têm as suas vontades e elas fazem o que elas querem, né? Mas, enfim, ele descreve muito bem um relacionamento, cara. Mesmo não no final tendo aquela viajada na maionese do caralho, ele tenta conectar duas coisas, né? Tipo, ambição de um amor e ambição de buscar conhecimento, ou a ciência, ou a filosofia e tal. Então é como se fosse a obsessão do ser humano, né? É bem interessante como o jogo explora isso. Em questões minuciosas, né? Tanto que se eu tivesse pesquisado sobre isso aqui, eu ia falar que a história, no final, o cara é um cuzão, tá ligado? Só isso. Logicamente que eu meio que percebi que no começo, vendo os textos, ele é bem protetor mesmo, na questão de proteger o Tim, né? Então ele dá essa perspectiva pra você dar esse plot twist final. É bem legal isso, cara, e faz você, tipo, refletir muito na história, né? É legal, é bacana. E, cara, a minha nota pro jogo, cara, ele tem uma gameplay capadinha, só que, cara, o jogo pra mim, tipo, tem alguns bosses que, alguns não, um só, né, que repete várias vezes, mas, cara, é um jogo gostoso de jogar, cara, e eu gosto muito dele, tanto que fui eu que trouxe aqui, né. Então, cara, eu vou dar 10, mano, porque eu joguei ele, tanto que, cara, pra pegar aquela estrela tem que ficar 2 horas esperando, velho. Tem uma estrela que pra você pegar ela, você tem que esperar 2 horas, é verdade, 2 horas. Você tem que deixar lá o controle, vai lá fazer outra coisa, tal. Mas na época eu achei tão envolvente, tão narrativo o jogo, que, cara, eu falei, cara, é isso aí, mano, eu quero fazer tudo no jogo. E a história é o que faz, é o carro-chefe do jogo, sabe? Ele te envolve tanto nas palavras, não é nem o contexto histórico em si, porque ele é meio aberto, né? Mas é como ele conta as coisas e como você fica agarrado nisso, né? Então, pra mim, cara, o jogo é 10, cara. Eu gostei bastante, ainda mais feito por uma pessoa só. E é 10, mano. Tá aí, nota 10 para o jogo Braid. Brasil! Eita! Eu vou aprender a usar isso. Nota 10 para o jogo Braid do Sr. Francesco, 9,5 do Sr. Wesley. Cara, é aquele negócio. Ele foi feito por um cara só. Ele ainda teve o esmero de fazer um bocado de detalhe que normalmente equipe não faz. Normalmente uma equipe tem que contratar um projetista, um cara que só para fazer o estilo dos puzzles que tem que fazer, o cara fez, além de tudo isso, ele fez tudo sozinho, e ele fez tudo extremamente bem lapidado. Para quem não quer saber um pouquinho mais da história de como esse jogo foi feito, tem um filme chamado The Gamers, que fala sobre 3 jogos indie lá, e um deles é o Braid, sobre como foi a produção e tudo mais. E cara, é aquele negócio. O meu entendimento final, como é que foi, é o cara que foi filho da puta, tudo, não sei o que ele descobriu no final, só que ele entendeu que ele foi um filho da puta, e tudo que restou pra ele agora é tentar se arrumar na vida, né, virar gente. Né? Tanto que o Castelo dá a ideia disso no final, né?
aquele castelo montado. Como ele pegou tudo aquilo, desculpa ter cortado assim, mas que eu não expliquei isso também, né? Porque também dá esse reflexo. Ele montou o castelo, reuniu todas as emoções dele, falei, daqui pra frente eu vou partir pra outro lugar, sabe? É bem isso mesmo, cara. Pode continuar, desculpa. Não desculpa não. É mais ou menos essa ideia de que ele entendeu que ele foi um filho da puta em todo esse processo, em todo esse não querendo ser. Você que vai ter uma diferença entre um cara que realmente é um filho da puta e aquele que simplesmente acidentalmente foi um grande filho da puta e não entendeu, porque ele tava no próprio egocentrismo de buscar um objetivo e não ligar para as pessoas que estão do lado dela. E nisso acabar magoando e machucando elas. No final ele descobriu que ele fudeu tudo, destruiu tudo, ficou sem nada. Ele falou, beleza, isso aqui que me restou e eu vou continuar em frente. Ele é uma pessoa que vai tentar se retratar pelas merdas que fez, sabendo que tudo que ele tinha e que ele amava perdeu, e ele vai dar um jeito de reconstruir tudo isso de uma forma nova. É mais ou menos essa ideia, o ciclo. Se o produtor tem alguma história base sobre isso, algo que ele tenha tirado da vida real, aí é só com ele. Mas é bastante específica a situação. Eu acho bastante interessante como ela foi abordada. Fora mais tudo isso, tudo que o jogo proporciona, eu adoro os gráficos dele. Cara, ele é muito, muito cuidadoso. Cara, pra cada coisinha que ele entrega, eu gosto mesmo. Tô só elogios aqui pro jogo e eu vou dar 9 pro jogo. Eu acho ele realmente genial. Ele foi se não fosse esse jogo, muito jogo não teria feito sendo indie. Muita gente se inspirou. Quando ficou sabendo que viu um jogo e falou um cara só fez ele, aí uma galera falou, então eu também posso. Que foi um efeito também interessante do Shahri com Out of This World, né? Que ele fez também tudo sozinho, um bocado antes, muitos anos antes. E saca, e quando a gente sabe ver essas histórias acontecendo, a gente chega e fala, porra, dá pra gente também. Por mais que a gente se foda, dá pra gente fazer as coisas, saca? E não precisa ser que nem o cara, né, que fudeu tudo antes. Dá pra fazer isso mais rápido. Então eu vou dar uma nota 9 pra ele. É isso aí. Tá aí, entregue a nota 9, 10, 9,5. Fica 9,5, né? É. Isso. Acertou, miserável. 9,5, conta feita e isso aí. Uhul, 9,5. Eu pensei que era de verdade, mano. Eu soltando buscapé, velho. Então aqui eu sou. Eita, caralho. É disso que o povo gosta. Eita. Um dia eu vou, sinceramente, eu vou aprender a usar isso com mais propriedade. Ah, tá. Buscapé a gente sabe usar um monte de jeito aí. Bom, 9,5 a nota. Entregue para o jogo Braid. Vamos se despedir aí, meus queridos amiguinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau. Aqui foi o Francesco, obrigado pela audiência de vocês. E o tempo é um recurso valioso. Use a seu favor ou contra, ou sei lá, não sabia muito o que falar por qualquer coisa. Comecei por isso, terminei. Que filosofar e misturou tudo e foi. É, ele tava indo bem, daí ele cagou tudo. Tá bom. Isso aí. Ai, meu Deus do céu. Bom, é isso aí. www.controle3.com.br, sitezinho bonitinho, cheio de coisinha linda ali. Você chega ali, tá lá. Vai ter o sitezinho. Aí você chega nesse sitezinho que a gente mandou, e eu vou repetir, controle3.com.br. Vai ter vários e vários podcasts. Não só esse que você está ouvindo. Você chegou aqui do nada. Você viu, meu Deus, eu vi esse podcast aqui, escutei. Se você entrar nesse site, você vai ter tudo. Tudinho. Tudo. Você vai lá e você pode procurar. Esse muito provavelmente é o episódio 88. Ou seja, tem mais 87 aí pra você ouvir. Acertou, lógico, né? Bom, vai ter uma porrada de episódio pra você se entregar aí, finais de semana, você vai limpar a casa, vai, toca alto pra cacete aí pros seus vizinhos escutar também. Aí já fala pra ele, esse podcast aqui dos rapazes, que tá tudo certo. Mas você fala assim, eu não vou colocar num site
não sei, www. não sei o que, eu não faço mais essas coisas. Não tem problema. Você pode chegar aí no seu Spotify, onde você fica aí escutando o seu Wesley Safadão, você também pode colocar aí o Controle 3. Aí, meu amigo, você fala, não quero Spotify, quero a Amazon. Taca a Amazon também, tem problema. O carequinha tá lá pronto pra fazer. E fazer acontecer, daí você chega, mas eu não quero também a Amazon. Mas tem Deezer. Deezer não é possível. Alguma coisa você vai ter que ter nesse seu celular, né? Mas eu não tenho celular, eu tenho computador, porque eu tenho YouTube. Consegue. Smart TV. Tá, dá pra entrar no YouTube lá. Você consegue, eu tenho certeza que você consegue. De algum jeito, de outro, você vai conseguir ouvir esse podcast. Aí você fala, mas esses meninos aí tem tudo quanto é lugar. Aí fala, temos. Tanto que a gente faz que a gente fica devendo. A gente tá devendo aí o Google ao nosso agiota. E a gente tá precisando de dinheiro. Aí você fala, mas como é que eu dou dinheiro? Tem jeito de dar dinheiro. Você chega aqui, ó. Vai ter um botãozinho no www.controle3.com.br. Vai ter um botãozinho escrito PayPal, Donate Now. Você chega lá, aperta pimba. Você coloca ali a grana que você vê que você quiser. Ali você fala, hoje eu não vou comer o salgado, vou dar dinheiro. Chega lá e entrega o dinheiro. A gente fica feliz. Mas eu não uso coisa de velho. Eu uso Pix. Eu sou Pix. Você chegou, mas não tem Pix, pô. Chave Pix aí. controle3oficial@outlook.com. Você chega lá, você entrega o dinheirinho. Você chega, vou dar dinheirinho. Toma o dinheirinho. Eu chego lá e pego o dinheirinho. Por quê? Porque a gente consegue pagar o nosso domínio. A gente tem que pagar o domínio, a gente tem que pagar o site, todo ali, ó. Todo ano ali, pá, dinheiro. A Google dá dinheiro, senão ela vai fechar, né? Toma dinheiro, desculpa. Aí nós vai entregar a grana. Mas eu... QR Code, tem QR Code. Você bota o celular assim, pimba, você coloca lá, o dinheiro já caiu. Que é tecnologia, essa tecnologia malandra aí desse século XXI aqui entregue pra nós. E aí é o seguinte... Esse foi o controle, esse foi o gordo. Esse foi o Controle 3, eu sou o gordo. E uma boa noite. Você ouviu o Controle 3. Boa noite. Woo!